Existe um erro que cometi durante 50 anos e que só consegui ver quando já não havia como desfazer. Não foi uma decisão. Não foi um momento. Foi um hábito tão embutido na minha forma de viver que eu nem sabia que era hábito. Achei que era personalidade. Achei que era jeito de ser. Achei que era o tipo de homem que eu havia escolhido ser. Só entendi que estava errado quando as consequências já eram permanentes. Me chamo Rubens, tenho 80 anos. Fui engenheiro agrônomo por 42 anos no interior do Paraná. Casei com a Nilda aos 28, tivemos 3 filhos, construímos uma fazenda pequena que meus filhos não quiseram continuar. Nilda morreu há 4 anos, e foi depois que ela foi que eu finalmente parei para olhar para a vida que havíamos vivido e enxerguei, pela primeira vez, o maior erro que cometi. Deixa o like agora e se inscreve no canal. E ao final me conta nos comentários, você já adiou uma conversa importante por tanto tempo que ela nunca mais aconteceu? Quero ler cada resposta. O erro foi nunca ter perguntado. Não perguntar de um jeito geral. Não perguntar de um jeito filosófico. Não perguntar sobre o sentido da vida ou sobre o que a Nilda pensava do mundo. Não perguntar da forma específica, concreta, direta, que faz toda a diferença. Nunca sentei com ela e perguntei, o que você está sentindo de verdade? O que você precisa de mim que eu não estou dando? O que você queria ter feito e nunca fez? O que você tem medo que não me contou? 52 anos juntos. 52 anos dormindo na mesma cama, comendo na mesma mesa, criando os mesmos filhos, sofrendo as mesmas perdas. E em nenhum desses anos eu me sentei com ela com a intenção específica de saber o que estava por trás do rosto que eu via todo dia. Por quê? Porque eu achei que já sabia. Porque depois de décadas juntos, a ilusão da familiaridade é tão forte que você confunde conhecer alguém com saber tudo sobre essa pessoa. Você vê os hábitos, as preferências, as reações e decide que isso é a pessoa inteira. Que o que está na superfície é tudo que existe. Que perguntar seria redundante, talvez até ofensivo, porque é claro que você já sabe. Não sabia. Descobri isso numa conversa com minha filha mais nova, a Beatriz, 3 meses depois que a Nilda morreu. A Beatriz me contou que a mãe havia sonhado a vida inteira em conhecer Portugal, que havia falado sobre isso com ela várias vezes ao longo dos anos, que havia guardado recortes de revistas, fotografias, endereços de lugares que queria visitar. E que nunca havia dito isso para mim porque, nas palavras da Beatriz, mãe achava que pai ia achar bobagem. Fiquei sentado naquela cadeira da cozinha por um tempo que não sei dizer quanto era, pensando que durante 52 anos a Nilda havia carregado um sonho que nunca me contou, porque ela havia aprendido, em algum momento da nossa vida juntos, que os meus sonhos eram mais importantes que os dela. Não porque eu havia dito isso, porque eu nunca havia perguntado. A ausência de pergunta é uma resposta. Ela diz, o que você sente não é importante o suficiente para eu dedicar tempo e atenção a descobrir. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e com quem você não tem perguntado de verdade. Não precisa dizer nada junto, só manda. E continua comigo, porque o que vem agora é onde esse erro vai muito além da Nilda. Mas o erro não era só com a Nilda, era com os filhos também. Era com os amigos. Era com todo mundo que eu amava de uma forma que havia me ensinado que amor é estar presente, é trabalhar, é prover, é resolver, e que nunca havia me ensinado que amor também é perguntar. Meu filho mais velho, o Alexandre, tinha 46 anos quando a Nilda morreu. Nós nunca havíamos tido uma conversa de verdade. Não sobre o que importava. Não sobre o que ele sentia, o que tinha medo, o que havia guardado para si durante todos aqueles anos. Eu sabia o emprego dele, os netos que ele me deu, as dificuldades financeiras que havia enfrentado e que eu havia ajudado a resolver com dinheiro, não com presença. Depois que a Nilda foi, comecei a tentar perguntar. Liguei para o Alexandre uma terça-feira, sem razão específica, e tentei. Perguntei como ele estava de verdade. Houve um silêncio do outro lado que durou mais do que silêncios normais. Depois ele disse, pai, você nunca perguntou isso antes. Não como acusação, como constatação. E estava certo. Carl Pillemer, da Universidade Cornell,
que passou anos reunindo a sabedoria de mais de 1000 pessoas idosas, encontrou entre os arrependimentos mais frequentes dessa faixa de vida exatamente isto: o lamento de não ter perguntado. Não ter perguntado aos pais sobre as histórias que foram embora com eles. Não ter perguntado ao cônjuge o que estava por trás do silêncio de décadas. Não ter perguntado aos filhos o que eles precisavam, que nunca foi oferecido. A maioria das pessoas, quando olha para trás, vê menos o que disse e mais o que deixou de perguntar. Por que não perguntamos? Porque perguntar exige disponibilidade para a resposta. E disponibilidade para a resposta é uma coisa que a vida adulta, a vida de trabalho, a vida de responsabilidade e de produção raramente nos ensina a ter. Perguntar de verdade significa estar pronto para ouvir algo que pode te surpreender, te desconfortar, te pedir algo de você. E quando você está sempre ocupado demais, sempre com a próxima coisa para resolver, essa disponibilidade é a primeira coisa que desaparece. Eu era esse homem. Era o homem que resolvia, que trabalhava, que proveu, que estava presente de uma forma que nunca incluiu parar para perguntar o que estava acontecendo por dentro de quem eu amava. E construir 50 anos de relações que tinham a estrutura do amor sem ter a substância que a pergunta dá. John Gottman, pesquisador que passou décadas estudando o que faz as relações funcionarem de verdade, documentou que os casais que ficam juntos com satisfação não são os que evitam conflito ou os que concordam sobre tudo. São os que se viram com curiosidade genuína um para o outro, que perguntam, que continuam querendo saber, que não assumem que já conhecem a resposta. Gottman chamou isso de amor pela interrogação, a disposição de continuar descobrindo quem é a pessoa que você escolheu. Eu não tinha essa disposição. Achei que tinha amor suficiente. Não entendia que amor sem curiosidade envelhece. Que a pessoa ao seu lado cresce e muda e acumula experiências e medos e sonhos novos, e que se você para de perguntar em algum ponto da jornada, você para de conhecer de verdade quem está do seu lado. E um dia você acorda ao lado de um estranho que você ama, e esse é um dos lugares mais solitários que existe. Depois que entendi isso, com 76 anos, comecei a tentar aprender o que havia perdido. Comecei a ligar para os filhos sem ter nada para resolver. Só para perguntar. As primeiras conversas foram estranhas. Havia um desconforto de ambos os lados, o meu por não saber muito bem como fazer aquilo, o deles por não saberem o que esperar de uma ligação do pai que não começava com um assunto prático. Mas fui continuando. E com o tempo as conversas foram mudando. A Beatriz começou a me contar coisas que nunca havia contado. O Alexandre passou a ligar de vez em quando sem razão, o que nunca havia acontecido. O do meio, o Carlos, que havia sido mais distante de todos os filhos durante anos, apareceu numa visita e ficamos 4 horas conversando sobre coisas que nenhum dos dois havia dito em 46 anos de relação. Não recuperei o que não perguntei a Nilda. Isso não volta. Os sonhos que ela tinha de Portugal, as histórias que ela guardou, as coisas que ficaram sem resposta, porque eu nunca fiz a pergunta, ficaram com ela. E isso é um peso que carrego com a clareza de quem entendeu tarde demais. Mas aprendi, nesses últimos 4 anos, que perguntar não tem prazo de validade. Que nunca é tarde demais para começar a querer saber. Que as pessoas ao seu redor têm mundos inteiros que não apareceram, porque você não deu espaço para eles aparecerem. E que dar esse espaço agora, mesmo tarde, vale infinitamente mais do que continuar sem dar. Se você tem 60, 70, 80 anos e há alguém na sua vida com quem você nunca realmente perguntou, quero te dizer uma coisa com tudo que aprendi nos últimos anos. Faça isso agora, não amanhã, não quando tiver um momento melhor. Hoje, ligue, sente com essa pessoa e pergunte. Como você está de verdade? O que você precisa que eu nunca ofereci? O que você guarda que nunca me contou? As respostas vão te surpreender. Algumas vão te desconfortar. Algumas vão te pedir algo de você que você não sabia que precisava ser pedido. Mas nenhuma delas vai te deixar com o arrependimento que eu carrego de não ter perguntado enquanto ainda era possível. Tenho 80 anos. O erro que gostaria de poder desfazer não foi o que eu disse. Foi o que eu nunca perguntei. Me conta nos comentários.
Tem alguém na sua vida para quem você vai ligar ou se sentar depois que esse vídeo terminar para perguntar de verdade como está? Escreve o nome aqui, não para mim, para você, para que fique real. Eu leio cada resposta. Se esse vídeo tocou em algo que você reconhece, deixa o like. Se inscreve no canal, porque aqui a gente fala sobre envelhecer com honestidade e sem arrependimentos evitáveis. E compartilha com alguém que você sabe que está deixando de perguntar para alguém que ainda está aqui para responder. Cuide-se.